Nós terminámos a semana passada a homilia a dizer que a mensagem de Jesus era uma mensagem libertadora. Jesus veio libertar de todas as angústias, de todas as opressões. E nós hoje escutámos da própria boca de Jesus a dizer isso. Vinde a mim todos os que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus veio anunciar esta mensagem não só aos problemas que as pessoas tinham e que se aproximavam dele para que as curasse, para que as compreendesse, mas também ao nível da religião. Jesus também veio libertar as pessoas e naquela cultura e naquela região, o judaísmo, obviamente, também libertar de todas as opressões, de todas as regras que, em vez de aliviar e tornar a religião uma religião saudável, a tornava cada vez mais pesada e cada vez com mais obrigações. E a religião não é para ser um peso. A religião não é para nos oprimir. Mesmo que nós, olhando para a história da Igreja, possamos concluir que algumas vezes a Igreja não teve um discurso tão libertador, por exemplo, em relação ao pecado, não é? Esta história, esta carga negativa sempre presente em relação ao pecado, a lembrar-nos quase a todas as horas os nossos pecados. E também na exclusão de algumas pessoas devido às suas orientações, devido aos seus modos de vida. A Igreja nem sempre foi aqui ou teve uma atitude libertadora. Mas eu gostava de refletir convosco hoje então como é que podemos tornar a nossa religião, a nossa relação com Deus mais saudável. E a primeira, que está presente na primeira leitura e no Evangelho, é conseguirmos fazer a distinção e a partir daí uma conversão entre aquilo que Deus é e aquilo que nós achamos que Deus é. Porque às vezes o que nós achamos que Deus é, não é aquilo que Deus é. E Jesus vem-nos dar esse exemplo claro. Para aquela gente, sobretudo os mais conservadores, que muitas vezes está tipificado nos escribas e nos fariseus, eles criaram uma imagem de Deus que não era a imagem verdadeira de Deus que Jesus vem revelar. Jesus não veio fazer ou mostrar a sua ideia de Deus. Jesus vem mostrar quem Deus é. De certa maneira, para nos fazer sair dos ídolos que às vezes construímos sobre Deus, para nos mostrar o verdadeiro Deus. A primeira leitura de hoje, tirada da profecia de Zacarias. Raramente ouvimos na missa passagens do livro de Zacarias. Mas ela é colocada hoje aqui por causa da humildade, que Jesus diz, vinde a mim, que sou manso e humilde de coração. E na primeira leitura, esta profecia que nós escutamos é uma profecia messiânica, que nos apresenta o Messias. Mas para o povo judeu, sobretudo para estes que achavam que sabiam tudo sobre Deus, a ideia de Deus que tinham era de um Deus, a ideia do Messias que tinham era um Messias guerreiro. Um homem que viria fazer justiça com as suas mãos, à maneira dos homens. Um Messias que vinha dar cabo de tudo, matar os maus e salvar os bons. Esta era a ideia que eles tinham. E tão espertos e tão sábios que eram, não se lembravam desta passagem que nós escutámos hoje na primeira leitura, que nos fala de um Messias que vem humildemente montado num jumentinho. O Messias era um guerreiro, cavaleiro, que vinha nos seus cavalos e deitar tudo abaixo. O Messias, profetizado na primeira leitura, vem humildemente montado num jumentinho. E não é um Messias que vem fazer guerra. Vem destruir o material de guerra para que haja paz. E eles não foram capazes de perceber isto em Jesus. Não só, a gente às vezes olha, mas aquela gente também era gente especial. Não só. Este é o capítulo 11 do Evangelho de São Mateus. Antes desta passagem, há aqui uma questão com João Batista. João Batista, que tinha apresentado Jesus como o Cordeiro de Deus, manda os seus discípulos ir ter com Jesus perguntar-lhe se ele é o Messias ou se tinham de esperar outro. Até para o próprio João Batista não era claro que Jesus
fosse o Messias. Porquê? Porque não estava a fazer as coisas do Messias. E Jesus manda-lhe na volta do correio mandar resposta. Vão dizer a João o que andam a ver e a ouvir. Os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos ficam limpos e a boa nova é anunciada ao pobre. Ora, estes não eram os sinais que aquela gente tinha convencionado sobre o Messias. Mas eram os verdadeiros sinais do Messias. Porque Jesus vem-nos mostrar um Deus que não nos oprime, um Deus que nos liberta. E por isso a ação de Jesus é sempre uma ação libertadora. Então, para termos uma religião saudável, é importante que nós convertamos as nossas imagens de Deus naquilo que Deus é. Que seja mais a vontade de Deus a ser feita do que andarmos a pedir a Deus para fazer a nossa vontade. Por aqui se vê como é que é a nossa ideia de Deus. Ou Deus ou queremos fazer de Deus um pai ou uma mãe, como nós agora vemos, que fazem as vontadinhas todas aos filhos, senão os filhos amuam. Ou se queremos levar uma religião a sério, em que aceitamos a nossa vida sabendo que Deus nos protege, que nos liberta e que nos acompanha. Deus nunca há de ser esta mãe galinha ou este pai que cumpre os caprichos todos do menino, porque senão o menino zanga-se, ou o menino amua, ou o menino abandona. Deus não entra por este caminho. Se queremos Deus na nossa vida, é perceber como é que Ele é nesta sua atitude de proximidade, de liberdade para connosco, sempre de muito apoio e de muito libertador. Segunda coisa, o segundo ingrediente para termos esta religião saudável. Jesus faz uma oração a Deus no Evangelho. Eu te dou graças ao Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios, àqueles que se acham fantásticos, e as revelaste aos pequeninos. Pequenino é igual a humilde. E a segunda coisa então é o convite a cada um de nós, leva a sério aquilo que já tenho dito várias vezes, de fazermos uma profunda experiência de Deus. Uma profunda experiência de Jesus. Que não significa sermos mais beatos, no pior sentido que a palavra tem. Porque o bom sentido da palavra, a palavra beato, significa feliz. Portanto, agora vejam como é que a conotação que beato tem nas nossas igrejas. O beato é aquele que é feliz, porque vive em Deus. Nós agora fazemos do beato aquele que anda a consumir exageradamente a religião e a chatear os padres. E sempre metido na igreja. Portanto, fazermos uma profunda experiência de Jesus, que significa sermos mais evangélicos, mais ligados ao Evangelho, àquilo que Jesus nos veio trazer. Esta novidade que ainda hoje continua a surpreender, que ainda hoje continua a cativar homens e mulheres. É extraordinário como em 2023 o Evangelho de Jesus continua a estar vivo, continua a fazer sentido na vida de tantas pessoas. E estas pessoas que ouvem a mensagem de Jesus não ficam indiferentes a ela. E quando nós não ficamos, nem somos indiferentes à pessoa de Jesus e à mensagem de Jesus, começamos a fazer uma profunda experiência de Jesus. Que, como digo, muitas vezes passa pela oração. A oração é fundamental, mas uma oração séria, uma oração profunda, que seja experiência e que não seja debitar orações, despachar orações para que fique tudo cumprido. Não é assim que Deus funciona. Este Deus libertador não é um Deus agarrado às Ave-Marias que nós rezamos, agarrado a estas prescriçõezinhas que todos nós achamos que devemos cumprir para nos salvarmos. O nosso Deus libertador, que quer que nós façamos uma profunda experiência dele, como Jesus fez, uma experiência profunda de Deus Pai, é um Deus que nos quer a rezar muito. O nosso coração está em Deus, dizemos muitas vezes na missa. É um Deus que quer o nosso coração agarrado ao dele. No que isso significa de depois também um grande amor ao próximo, porque é aí que se mostra uma religião pura e agradável a Deus. A religião pura e agradável a Deus não é bater com a mão no peito e ser beato no pior sentido da palavra. A religião pura e que agrada a Deus é aquela que se mostra
na prática das boas obras, com o coração em Deus e verdadeiramente beato, ou seja, feliz, uma felicidade enorme por termos e sentirmos Deus na nossa vida. Terceiro ingrediente para que a nossa a religião seja, ou a nossa experiência de cristianismo seja saudável, é a humildade. É preciso ser humilde para se entrar no mistério de Deus. Jesus diz isto na oração que dirige ao Pai. Escondeste todas estas coisas aos arrogantes, aos soberbos. Mostraste tudo isto aos humildes. E depois, mais à frente, diz: vinde a mim todos os que andam cansados e oprimidos, que eu hei de aliviar-vos. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. É preciso que nós aprendamos todos a aliviar fardos. É preciso aliviar fardos. Os primeiros fardos que nós temos que aliviar são os da nossa vida. Porque nós trazemos fardos às nossas costas, dos quais ainda não nos aliviamos. Nos quais Deus ainda não conseguiu tirar. Estas culpabilizações que nós nos fazemos, a autoculpabilização, a autofrustração, todos estes pesos negativos que nós carregamos em nós, que não são alívio para nada. Jesus diz hoje a cada um de nós: anda ter comigo, que eu alivio-te. Eu tenho a força para te aliviar. Quantas vezes, numa confissão, no diálogo com algum padre, as pessoas ao abrirem a sua vida, ao desabafarem por problemas complicados que tiveram, se sentiram aliviadas. Não foi o padre que as aliviou. Foi Jesus Cristo que as aliviou. Cada vez que nós nos libertamos dos nossos fardos, daqueles que alguém nos pôs às costas, ou nós teimamos em pôr às costas, nós começamos a viver a mensagem libertadora de Jesus. E este trabalho é essencial, porque só a partir daí é que nós podemos ir começando a aliviar os fardos dos outros, a desatar os nós complicados das vidas dos outros. E isto a todos. A todos. Jesus diz: vinde a mim todos. Jesus não disse uns sim e outros não. E isto é muito importante na igreja à qual pertencemos e com a qual nos vamos identificando. Todos têm lugar no coração de Jesus. Todos. Vou ler-vos um texto do século IV, século V, de São João Crisóstomo, a propósito deste todos. Vinde a mim todos, diz São João Crisóstomo. Não só os chefes, mas também os súbditos. Não só os ricos, mas também os pobres. Não só os homens livres, mas também os escravos. Não só os homens, mas também as mulheres. Século IV, século V. Não só os homens, mas também as mulheres. Não só os jovens, mas também os mais velhos. Não só os de boa saúde, mas também os aleijados e doentes. Vinde todos, diz ele. O Mestre, Jesus, não faz diferença entre escravos e livres, entre ricos e pobres. Qualquer desigualdade foi banida. Vinde todos, disse, os que estáis cansados e oprimidos. A Igreja, cada um de nós, tem de aprender o que significa todos. Porque todos, é sem exclusão. Não é muitos, não é alguns, é todos. Nas palavras da consagração, que Jesus disse na última ceia: tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos. Todos. Não há excluídos na redenção de Jesus. E porquê é que nós teimamos? Porquê é que a Igreja teima em querer que haja excluídos? Isto não é uma luta. Isto não é andar ao contrário. Isto é trazer viva e atual a mensagem de Jesus, que quer que todos sintam alívio com Ele, que todos sejam mansos e humildes como Ele. Temos então aqui, pelas leituras de hoje, um caminho traçado para que a nossa religião seja saudável. Nós que agora nos preocupamos com tudo o que é saudável, não é? Uma alimentação saudável, um corpo saudável.
também apostemos agora numa religião saudável. Uma religião saudável. Cada vez mais convertendo a nossa vida a Deus. Hoje de manhã, numa missa que celebrei, depois tomei café com umas pessoas que estavam lá, e estava uma irmã e disse: o mal da religião é que nós fazemos da religião como a roupa. Se está muito calor, tiramos. Se está muito frio, pomos. E às vezes é isto. Estamos aflitos, muito Deus. Andamos à vontade, pouco Deus. Isto não é uma boa religião. Isto não é uma boa experiência de Jesus. Isto não é libertador. Que estas leituras, então, nos ajudem a tornar cada vez mais saudável a religião que nós praticamos, para que assim a mensagem de Jesus possa ser mais transparente, mais acolhedora no coração de tantas pessoas cansadas e oprimidas que precisam que a Igreja, que é depositária da mensagem de Jesus, ajude a libertar. Que assim seja.